boa noite, salve Maria. Me pediram para fazer um vídeo sobre como eu conheci o professor Orlando Fedeli. Eu confesso que eu tentei aqui preparar um script para não me perder, para o vídeo não ficar por demais extenso, mas no fim eu acabei optando por gravar o mais naturalmente possível, né? Já que as aulas do professor eram também extremamente naturais. Né? Eu me chamo Frederico Aleixo, eu sou casado, sou pai de 3 filhos, sou engenheiro civil e professor do Instituto Federal de Goiás, aqui em Anápolis, que é a minha terra natal, no curso de Engenharia Civil dessa instituição. Eu ingressei nessa instituição em 2016, mas nos 15 anos pretéritos de carreira eu trabalhei em várias instâncias da engenharia civil, que sempre foi, desde pequeno, uma ciência que sempre me impactou bastante. Mas eu posso dizer com plena certeza que nada me impactou tanto quanto a exposição da doutrina católica, feita do modo leve e do modo preciso como era feito nas aulas, durante as aulas do professor Orlando Fedeli. Eu me casei em 2006 e logo alguns meses depois, um irmão meu que reside em Brasília me apresentou de maneira bem despretensiosa, né, o site Monfort durante uma conversa que a gente estava tendo sobre a doutrina católica, sobre a abertura que o casal deveria ter para com a vontade de Deus em relação a filhos. Né? E eu me lembro que não foi nem de perto uma conversa amistosa, né? Mas esse meu irmão insistiu muito para que eu, chegando em casa, continuasse lendo as cartas do site Monfort. E foi exatamente o que eu fiz. Né? Eu me recordo de ter enviado depois uma missiva nada amistosa ao site, com algumas pretensiosas lições de moral de um roqueiro recém-casado, né? E depois, perguntando mais tarde para o professor Orlando sobre essa carta, ele afirmava que nunca tinha recebido. E eu penso, né, que talvez por bondade seus alunos não a tenham enviado para ele, né, já que era mais do mesmo, muita gente devia escrever algo do tipo para ele. Né, e aí, por graça de Deus, o fato é que ele não teve de colocar essa carta no seu famoso quadro de honra. Né? As leituras continuaram dia após dia, o interesse por algo que, mesmo eu sendo católico desde criança, eu nunca havia aprendido. Né? Então esse interesse foi crescendo de modo diretamente proporcional ao arrependimento por ter enviado a bendita carta. Né? Então eu li muito sobre a missa tradicional, eu não sabia se ainda era celebrada, e se ainda era, onde era celebrada. Né? E aí a minha esposa me disse que próximo da nossa casa essa missa é celebrada, eu acho, por um padre João Batista. E a gente começou a frequentar, mais perdidos que cegos em tiroteio, né? Mas o silêncio, a reverência do rito, né? O zelo consagrado no rito tradicional nos impactou de modo definitivo, e aí lá se vão 17 anos, né, fazendo parte aqui do apostolado da Capela Santa Maria das Vitórias, aqui em Anápolis. Né. A capela foi inaugurada, salvo engano, em 2007. Né, ela estava sendo construída em 2007, foi inaugurada mesmo em 2008. E foi em 2008 que eu convidei o professor Orlando para vir a primeira vez em Anápolis. Né. Ele veio e proferiu palestras numa das salas da universidade na qual me formei, sobre a oposição. Eu me lembro que na época, né, a oposição de muita gente da cidade, né, de muitos católicos, de uma parte do clero. Né. Então foi uma experiência bem impactante também, essa experiência. Né. Inclusive, a gente conseguiu arregimentar pouquíssima gente para as palestras, né, que se estenderam de sexta até domingo. Né? E aí o professor falou sobre inúmeros temas que ele apreciava bastante. Né? Falou sobre as aparições modernas da Santíssima Virgem, falou sobre a missa, falou sobre a sociedade medieval, sobre a Revolução Francesa, que era o seu tema preferido, era o que ele mais conhecia, né? E conhecia tanto que era uma coisa impressionante.
a riqueza de detalhes que ele dava, né, das datas, em alguns casos até mesmo da hora que determinado evento havia acontecido, né? E a gente ia procurar depois. Eu fiz questão de comprar alguns livros depois, né? E fui procurar realmente aquela precisão das datas, né? E ele realmente estava certo, né? Eu comparava com o que ele tinha falado nos vídeos e realmente ele estava coberto de razão. Então é uma mente privilegiada, né? Uma coisa que eu particularmente nunca mais me deparei assim, né? Uma pessoa nem de perto, né, parecida com como era o professor Orlando, né? Aí ele falou também sobre a gnose, sobre o panteísmo, né, que eram dois temas que ele gostava muito também, e sobre a influência dessas duas correntes no mundo moderno e também na igreja, né, em especial durante e após o Concílio Vaticano II. Então, foram dias aí, que eu me lembro, foram dias memoráveis, né? A notícia se espalhou bastante, a gente acabou levando o professor Orlando a Goiânia, né? Eu creio, eu não me recordo se foi no mesmo ano, ou foi em 2009, né? Só sei que ele veio 3 vezes, ele veio uma vez a Anápolis, veio uma vez a Goiânia, né? E voltou a Anápolis mais uma vez, né? Eu me lembro quando ele foi a Goiânia, a audiência, a plateia foi maior, né? Nós estávamos numa chácara e ele trouxe mais alunos consigo, né? Entre eles o Edivaldo, nosso tão estimado Padre Jacinto, né? Ou seja, as lembranças são muito grandes, muito boas, com certeza não tenho a pretensão de fazê-las caber num vídeo como esse aqui, né? Então, eu me lembro que em 2009 o professor veio pela última vez a Anápolis. Então, ele proferiu palestras na minha casa, essas palestras estão no meu canal pessoal do YouTube. E ao sair daqui de casa, né, ele estava na calçada ainda, ele me chamou para o lado e me pediu para ficar sempre junto, eu lembro até hoje, né, ele falou, fique sempre junto com o Padre João Batista, aqui em Anápolis, né, que eu lhe desse sempre o apoio no apostolado dele, sempre, né, repetiu isso algumas vezes. E aí eu o intimei, né, a voltar em 2010, mas ele falou com um semblante um pouco triste, assim, talvez, né? Que talvez não voltaria, porque se sentia muito cansado das viagens, né? Já estava velho, já não conseguia viajar tanto, né? E aí foi em junho de 2010, Deus o quis levar para si, né? E nos privar daquele que eu, sem sombra de dúvidas, considero o meu pai na fé, né? O professor Orlando acendeu uma brasa no meu peito e no seio da minha família que só pela graça de Deus e pela intercessão da Santíssima Virgem pôde se tornar completa, né? O professor acompanhou, mesmo de longe, nossas angústias, nossas tristezas por não conseguirmos ter filhos no início do casamento, mas infelizmente eu não tive a honra, né, de colocar ao menos o nosso pequeno Marcel nos seus braços e lhe agradecer por tantas orações que ele deve ter feito, né, nessa intenção. Ele faleceu em junho, a gente foi agraciado pela gravidez da minha esposa em julho de 2010. Meu filho veio nascer em abril de 2011. Né? Mas os ensinamentos permanecem em cada catequese aqui em casa, em cada santa missa, em cada oração do terço, onde o pedido pela alma dele está sempre presente. Eu não tenho fotos dele na minha casa, eu jamais vi ninguém carregá-lo numa liteira, num andor, né? O que eu pude ver foi um professor velho, com a sua boina, seus trajes sempre muito simples e um amor pela Santa Igreja que nos inspirava, nos inspira até hoje. E eu peço a Deus que nos inspire até o final das nossas vidas, né? É uma vontade imensa de ensinar, sem parar, não parava um segundo sequer, né? Escrevia, a gente ia almoçar nos restaurantes, quando ele vinha para cá, nas vezes que ele veio para cá, e quando ele terminava o almoço, ele ficava escrevendo até mesmo nos guardanapos, né? Pergunte, filho, o que você quer saber? O que você quer saber? Né? Ele ficava desenhando e fazendo os esquemas dele, até mesmo nos guardanapos, né? E por conta disso, né, mesmo eu não sendo teólogo, né, e mesmo reconhecendo não ter a mesma capacidade de tantos outros alunos seus
que hoje eu tenho a felicidade de compartilhar amizades tão sinceras, né? É que me honra muito falar sobre um tema que era muito caro para ele. E eu me recordo ter ouvido sobre esse tema, né, sobre as processões trinitárias, as processões divinas, pela primeira vez em Brasília, né, quando a gente foi assistir palestras do professor em Brasília, né. Então, nesse evento, Conferências Orlando Fedeli, promovido pela Fraternidade São Mauro, pela editora Flos Carmelli, eu vou ter a honra de falar sobre esse tema, né, no dia 10 de junho. Eu espero que você que nos assiste possa estar conosco nesse evento. Não deixe de se inscrever, de colaborar com a organização e de promover a fé católica, né? Como o professor Orlando sempre fazia. Abraço a todos. Incorde Jesus Semper.